Capítulo 71. Retorno. Algo está se aproximando. Ryu foi o primeiro a notar. Ao ouvir suas palavras, a espada carmesim e o conselheiro Arthur pararam de coletar pedras mágicas e se prepararam para a batalha novamente. São humanos. Não parece monstro, mas parece que tem um bom número de pessoas. 3 minutos depois que Ryu disse isso, Abel e seu grupo também os viram. Eles não são aventureiros da Cidade das Runas. Sim. Eles parecem aventureiros. Mas também há aventureiros de outras cidades. Abel e Ria notaram que o grupo que se aproximava tinha muitos aventureiros de rank D da cidade de Rune. Provavelmente são os aventureiros que Clive e sua equipe contrataram nesta cidade. Provavelmente estavam garantindo a passagem da superfície até o 11º andar. O conselheiro Arthur conhecia bem esses aventureiros. Alguns deles vieram da capital real como guardas da equipe de investigação da Universidade Central do Reino. Então não foram só as pessoas do 10º e 11º andares que foram transportadas. Então Abel se levantou e levantou a mão. Quando os aventureiros que se aproximavam o reconheceram, gritaram "ó". Parecia que, embora não houvesse batalha até chegarem lá, provavelmente estavam ansiosos porque foram subitamente transferidos para um local desconhecido. Foi um choro que afastou aquela ansiedade. Com a ajuda de cerca de 100 aventureiros que se juntaram, o grupo coletou as pedras mágicas dos demônios e as lembranças da equipe de investigação da Universidade Central do Reino, finalmente podendo iniciar a viagem de volta para casa. Cerca de 3 horas haviam se passado desde que Ryu correu para a masmorra. Acho melhor verificar se há outros aventureiros que foram transportados para este andar. Abel murmurou e olhou para Rin. No entanto, em resposta àquele olhar, Rin balançou a cabeça. Desculpe, não posso lançar feitiços sem um pouco de descanso. Então, vou verificar com a magia da água. É um pouco difícil de usar, mas provavelmente vai dar certo. Desculpa e obrigado. Abel assentiu à oferta de Ryu. O ping de Ryu foi transmitido pelas moléculas de água no ar do 40º andar. Depois de um tempo, o ping alcançou a parede do 40º andar e recuou. Nada. Todos estão aqui, mas a estranha reação nas escadas do 39º andar morreu. Parou de funcionar? É completamente diferente da reação que tive quando detectei com o sonar ativo agora há pouco HMM. Bem, não adianta falar isso em voz alta. É melhor eu dar uma olhada com todo mundo. Ryu decidiu não mencionar a mudança. Ok, vamos partir. Com o comando de Abel, o grupo começou a caminhar em direção à superfície. Na escada que subia do 40º ao 39º andar, havia uma bola de cristal preta do tamanho de uma cabeça humana, mas tinha uma rachadura. Em relação a isso, parecia haver um pedaço de areia ao lado, como se algo tivesse se quebrado. É a primeira vez que vejo um item assim. O que é isso? As palavras do conselheiro Arthur expressavam tudo. Ninguém ali conseguia entender o que era, a julgar pela reação do detector de poder mágico residual que foi transportado junto com eles quando foram transferidos do 10º andar. Havia evidências concretas de que ele estava emitindo poder mágico até agora. Bem, a barreira sumiu. Então as leituras de agora provavelmente seriam enviadas para a superfície. Então Arthur colocou um objeto preto parecido com um cristal em uma bolsa. Ryu se perguntou se deveria colocar algo que não conhecia tão facilmente em uma bolsa e até trazer de volta à superfície. Isso é uma bolsa de barreira. Isola o poder mágico. Quanto a trazê-lo de volta à superfície, bem, é meio que a única prova. E ele escondeu isso com uma razão extremamente fraca. Depois disso, o grupo focou em avançar em direção à superfície na masmorra sem monstros. Quando subiram as escadas do 12º andar e chegaram ao 11º, encontraram o mestre da guilda, Hug e 20 aventureiros de rank C que aceitaram seu pedido. Abel-san. Bem-vindo de volta. Quem mais chamou foi Ra, o espadachim que admirava Abel como seu mestre. Ra, desculpe, mas você poderia ajudar a carregar a bagagem do grupo de magia da corte, claro. Deixe com a gente. Dito isso, Ra e seu grupo Switchback foram ajudar o grupo de pessoas do grupo de magia da corte que tinha mais bagagens. Após adicionar os 20 aventureiros de rank C, o grupo continuou avançando em direção à superfície. Enquanto isso, Abel se aproximou de Ryu, que caminhava perto da frente do grupo. Ryu, você realmente nos salvou dessa vez. Obrigado. Abel sussurrou em voz baixa para Ryu. Abel de novo. Não resolvemos isso com uma semana inteira de jantar? Ryu respondeu balançando a cabeça lentamente. Sim, eu sei, mas, se você sabe, então só precisa fazer isso. Assim, se você é realmente grato, me dê essa informação que é muito importante para mim. Desde que seja algo dentro do meu alcance.
Abel ficou ansioso com o pedido repentino de Ryu. Kiradeia, passamos aqui antes de voltar para a cidade de Rune. Não tínhamos corri lá, corri, corri. Eu lembro. Afinal, era uma pronúncia incrivelmente bonita da palavra. Abel mencionou que há uma deliciosa loja de curry na cidade de Rune. Por favor, me ensine onde fica essa loja. Esse é um pedido fácil, se você estiver de acordo. Eu te levo lá quando eu te tratar. Sério? É uma promessa. Se quebrar essa promessa, será mais cortado que o diabo agora. Isso não é engraçado. As bochechas de Abel se contraíram, imaginando o príncipe demônio que foi raspado em pedaços. Tudo bem, desde que você não quebre sua promessa. Ryu respondeu e assentiu para si mesmo. Ao ver isso, Abel sorriu um pouco. Na entrada da masmorra, os membros influentes, incluindo o mestre da guilda Ug e o professor Christopher da Universidade de Magia, aguardavam o retorno do grupo. Na verdade, no momento em que Ryu derrotou o príncipe demônio, a barreira que cobria o 40º andar foi quebrada, e informações do detector de magia residual chegaram à superfície. Como resultado, foi confirmado que o grupo estava seguro e estava se movendo para a superfície. Pessoal, bom trabalho voltando para casa. Por enquanto, preparei bebidas e comida. Por favor, vá com calma. Pedirei um relatório detalhado em outra ocasião. A voz de Ug se projetava bem para alcançar todos, mas no fundo do coração, ele não estava tão calmo. Ufa, de verdade, Abel, fico feliz que você tenha voltado sério. Sim, dessa vez achei que poderia estar em apuros. Desaparecido, por que você some com tanta frequência? Da última vez foi um navio de contrabando, desta vez foi uma masmorra. Será que posso impedir que ele entre na masmorra novamente? Sim, ele já tem bastante experiência como B-Rank, então pode aceitar pedidos superficiais. Eu permito. O coração de Ug ficou perturbado. E então, Ug encontrou Ryu? Ele se aproximou num instante e colocou as mãos firmemente em seus ombros. Ryu? Por que você quebrou o bloqueio do porteiro e mergulhou na masmorra? Desculpa, isso era um fato. Então Ryu não podia argumentar. Ug, não diga isso. Poderíamos sobreviver e voltar graças à ajuda oportuna do Ryu? Você poderia deixar isso de lado? O conselheiro Arthur lançou um salva-vidas. Hein? Isso foi tão bem. Isso foi muito bem não. Mas não acho possível isentar completamente a punição. Mas, ok, vou te dar um relatório detalhado. Ug, vamos para a tenda um momento. Então você pode deixar o Ryu ir agora. Não. Ryu, eu ainda vou dar um veredito depois. Mas sim, obrigado por ajudá-los. Obrigado. Enquanto dizia isso, Ug foi puxado para a tenda nos fundos pelo conselheiro Arthur. Fico feliz que o Arthur-san tenha falado comigo. Ryu era grato a Arthur por ajudá-lo a não se envolver em mais conversas fiadas. Ryu, que decidiu que tudo bem se ele fosse embora, imediatamente começou a caminhar em direção à guilda dos aventureiros. Na tenda. Arthur-san, por favor, explique o que aconteceu em detalhes. O que aconteceu no 40º andar? Ug despejou água na xícara dele e de Arthur e sentou-se em uma cadeira. Deixa eu ver. Bem, vou começar depois do que fomos transportados. Arthur tomou um gole de água e começou a recordar. Fomos subitamente transferidos para o 40º andar. Ao mesmo tempo, Clive e sua equipe, que pareciam estar trabalhando no 10º andar, também foram transportados. Além disso, Clive e sua equipe foram transportados para a frente de um grupo de demônios. Arthur relatava os fatos em frases curtas, como em tópicos. Debiru. Diabo. Hein? Esses demônios são os demônios que aparecem nos ensinamentos do templo. Sim, aqueles demônios. Ug ficou surpreso. Naturalmente. Não houve encontros com demônios nas nações centrais nos últimos 200 anos. 200 anos equivaleriam aproximadamente a 8 gerações atrás. Era a idade do avô. Avô. Foi um tempo assustador atrás. Histórias de uma época assim já eram quase todas lendas. Ele mal sabia do nome Devil porque ele aparecia na história que o templo ensinava e espalhava. Mas era tudo o que sabia sobre eles. E eram 50 deles, incluindo 3 indivíduos mais fortes. E para completar, um príncipe demônio também. Príncipe do demônio, aqueles que eventualmente se tornarão um rei demônio. Estou surpreso que todos vocês tenham sobrevivido e conseguido voltar depois de encontrar algo assim. Não, desculpa. Isso porque Arthur, Abel e os outros estavam lá. Ug disse, balançando a cabeça pensando que seria impossível sobreviver a isso normalmente. No entanto, o conselheiro Arthur balançou a cabeça e negou. Não.
Abel certamente foi incrível. Como esperado. Sem ele, teríamos sido exterminados cedo. Mas até Abel estava a centímetros de ser morto pelo príncipe demônio. É? Então como de jeito nenhum? Sim, Ryu apareceu naquele momento. A visão de Ryu rompendo o teto do 40º andar e descendo do céu foi realmente impressionante. Até para Arthur, primeiro de tudo. Ele nunca tinha ouvido falar em romper o chão de uma masmorra. E quando perguntou depois que acabou, Ryu disse que ele viajou da superfície até o 40º andar confiando nesse método. Impossível. Sim, era impossível pelo bom senso. Alguns dos conhecidos de Arthur eram magos de atributos da água de primeira. Ele conhecia bem vários deles, mas provavelmente nenhum deles conseguiria romper o chão da masmorra. Nem magos com atributo de fogo ou atributo de vento podiam conceder mágicos. Na verdade, ele não conseguiria fazer isso nem mesmo com o atributo terra. Ele tinha certeza disso porque já tentou pessoalmente no local e não funcionou. Era possível raspar um pouco a superfície, mas ele se regeneraria depois de um tempo. Essa era a característica dos pisos e paredes da masmorra. E um jovem que manipulava a magia dos atributos da água que ele nunca tinha visto ou ouvido antes fazia coisas ridículas como se fosse algo comum. Hugo. Quem diabos é aquele jovem chamado Ryu? Essa era uma pergunta que permanecia na mente de Arthur desde a batalha entre Ryu e os demônios. Mas, claro, ele não conseguiu uma resposta satisfatória. Mesmo que você me pergunte, ele é apenas quem trouxe Abel de volta de além da montanha do diabo. Hugo então contou ao conselheiro Arthur sobre o retorno de Abel. Entendo. Então ele é amigo de Abel. Sim, eles definitivamente se dão bem. Como alguém que conheceu Abel desde cedo, para Abel ter um amigo após se tornar independente era algo extremamente significativo. Ao mesmo tempo, ele estava um pouco feliz, pois Abel, Ria, Rin e Oren eram, claro, seus preciosos companheiros insubstituíveis. No entanto, eles não eram amigos. Eles podem desenvolver uma relação entre homem e mulher, mas não uma relação de amigos. Amigos, afinal, precisam estar em pé de igualdade. Infelizmente, os três que sabiam das várias circunstâncias de Abel não podem e não querem estar em pé de igualdade com Abel. E além desses três, ninguém na cidade de Rune tinha a possibilidade de estabelecer uma relação igualitária com Abel. Havia poucos na capital real que podiam, mas até onde eles poderiam ser considerados amigos. Abel era adorado pelos mais novos, mas isso não era amizade. Talvez Pelps da Brigada Branca do Partido Berranque pudesse ser um amigo, mas Pelps provavelmente não queria, mesmo tratando de forma relaxada. Para Pelps, Abel era essencialmente uma pessoa que ele deveria seguir. Enquanto agora, um jovem chamado Ryu era dito ser amigo de Abel. Arthur achou isso ótimo. Além disso, aquele jovem era absurdamente forte. Neste mundo, ou em qualquer mundo, a força era a justiça. Não importa o quão certo você esteja, ela não será aceita sem a força para sustentar essa afirmação. Derrube a força do adversário. Não é uma questão do que é certo ou errado, mas de quem tem a maior força. Pensando nisso, Arthur balançou a cabeça um pouco e parou. Ryu é assustadoramente forte. Não, ele era assustadoramente forte. Quão forte ele era? Ele era forte o suficiente para matar o príncipe demônio no instante. Hã? Hugo não conseguia compreender. Ele sabia que Ryu era forte. Abel afirmou que sim e também ouvira histórias de outros. No entanto, matar o príncipe diabo instantaneamente, isso é possível, porque vi isso de perto. A questão de se é possível ou impossível agora não tem mais sentido. Arthur estava certo, mas Hugo não podia aceitar isso facilmente. Aliás, ele também matou 3 seguidores do príncipe demônio no instante. Os 3 ao mesmo tempo. Quanto a como ele os derrotou, não faço a menor ideia. Naquele momento, Arthur não teve escolha a não ser rir. Ele perguntou a Abel no caminho de volta, mas Abel disse que também não conseguia ver. Abel disse que Ryu era extraordinário. Não sei se isso sozinho já é suficiente para expressar. Mesmo assim, o que mais podemos fazer? Acredito que o mais importante agora é que esse mago extraordinário mantenha boas relações com Abel e não se torne hostil ao nosso país. Hugo sente o mesmo, né? Pelo mesmo motivo, ele não seria hostil à cidade de Rune. Então Hugo soltou um suspiro profundo. Como amigo de Abel, podemos dizer que ele está do nosso lado. Mas seria problemático se algum nobre idiota tentasse tocar em Ryu? Não vou escrever sobre o Ryu no relatório. Tudo bem para você, né? Ok. Também não vou incluir o nome do Ryu no relatório. Dessa forma, Ryu mais uma vez evitou se envolver na luta pelo poder dos nobres. No dia seguinte ao retorno de Abel e seu grupo do 40º andar da masmorra, Ryu vinha correndo para fora da cidade desde a manhã.
Claro, ele tomou um café da manhã de verdade. De alguma forma, ele ainda estava se sentindo inquieto da batalha de ontem, então correu para se livrar. No começo, os outros 3 do quarto 10 também seguiram Ryu para correr, mas eles foram se separando gradualmente e, eventualmente, os 3 desabaram no chão. Olha aqui, Niles, como a vanguarda pôde cair tão rápido. Continue correndo, mesmo que precise correr devagar. Ryu, quanta resistência você tem? Enquanto os outros 2 estavam completamente fora de ação, o espadachim e o vanguardista Niles começaram a correr novamente, embora devagar, confiando puramente na força de vontade. Isso mesmo, tudo bem ser devagar, o importante é continuar andando. Depois disso, Ryu acelerou e correu na frente. Fora da cidade, as palavras de Niles não chegaram a ninguém. Boa tarde. 3 pessoas responderam ao mesmo tempo. De jeito nenhum. Ainda não posso comer. Eles gemeram e não estavam em condições de fazer uma refeição. Por isso, Ryu não teve escolha a não ser procurar um lugar para comer sozinho, mas nada chamou sua atenção. Não havia lojas que o fizessem querer exclamar quero comer isso. Naturalmente, depois de correr de manhã, ele estava com bastante fome, mas o que o estômago de Ryu estava desejando naquele momento? Ele não conseguiu encontrar nada na rua principal que eu sempre andava, então andou por um beco perto do portão leste, que normalmente não vai. Ele estava apenas vagando. Então foi totalmente coincidência ter notado um cheiro familiar, um aroma encantador de especiarias entrelaçadas, centrado em cardamomo e coentro. Corri. Guiado pelo cheiro, Ryu entrou em uma loja. A loja não era especializada em curry, pois também havia hambúrgueres e espaguete em exibição dentro da loja. Bem-vindo, a voz de uma mulher de meia idade podia ser ouvida do fundo da loja. Quando olhou ao redor da loja, havia apenas um cliente. Provavelmente porque já passava um pouco da hora normal das refeições. Cabelos loiro e platinado, olhos verdes. Aqueles olhos estavam bem abertos, olhando na direção de Ryu. Depois de um tempo, a mulher se moveu, com uma colher na mão direita, levando o curry à boca. A mulher elfa começou a fazer um gesto com a mão esquerda para que Ryu se aproximasse. Ryu se dirigiu à mão convidativa. Sincera. Olá, oi. Ryu sabe dessa loja? Ah não, foi coincidência. Fui guiado pelo cheiro do curry. Oh, eu sei. Se quiser comer curry em Rune, esta é a loja. Por enquanto, venha sentar ao meu lado. Sera bateu na cadeira ao lado e convidou Ryu. Depois que Ryu sentou ao lado dela, Sera voltou a comer. Depois de um tempo, uma mulher trouxe água para a mesa. Desculpe por ter feito você esperar. Qual é a sua ordem? Por favor, me dê curry. E o picante? Picante, de jeito nenhum. Era até possível escolher o picante. Existem 3 estágios: doce, picante médio e picante. Então um meio picante. Quando Ryu disse isso, Sera assentiu com força ao lado dele. Senhora, eu também quero outro picante médio. Sim, 2 médios apimentados. Então a proprietária voltou para a cozinha. Ryu lançou um olhar surpreso para Sera depois que ela pediu um refil. Quando percebeu, Sera rapidamente arrumou uma desculpa. Elfos não são muito eficientes em combustível. Não é porque eu sou glutona ou algo assim. Eu não disse nada. A imagem de uma mulher bonita ansiosa dando desculpas era fofa. Depois de tossir intencionalmente, Sera mudou de assunto à força. Aliás, onde o Ryu mora? Se quiser mudar de assunto, pergunte onde eles moram. Esse era o método testado e comprovado. Eu moro no dormitório da Guilda dos Aventureiros. O dormitório. Aquele em que você pode escolher ficar dentro de até 300 dias após se registrar como aventureiro. No entanto, você precisa ser de rank D ou superior para usar a Biblioteca Norte. Não é? Você conseguiu acertar pedidos em uma velocidade surpreendente e conseguiu uma promoção rápida. Não. Me registrei como D-Rank por meio de um sistema chamado Registro de Rank. Ele ficou um pouco envergonhado ao anunciar que se registrou como D-Rank sem nenhum histórico. Registro de patente. Isso é incrível. Sim, Ryu parece forte. Estou convencido de que você pode se registrar diretamente como Rank D. Sera sentiu várias vezes, como se estivesse convencida por algum motivo. Essa é a primeira vez que disseram que pareço forte. É mesmo? Bem, isso porque a maioria das pessoas não tem um olhar criterioso. Não tem jeito. Assim que ela disse isso, perceberam que um cheiro cativante se aproximava. Aqui, curry médio apimentado. Por favor, aproveite. O curry que apareceu antes de Ryu era o curry que ele comia no Japão. Não curry indiano nem curry javanês. Curry feito com pó de curry engrossado com farinha de trigo era uma reprodução exata do curry japonês. Isso é claro,
Ryu adorava curry japonês. Curry indiano não era ruim, mas curry indiano era curry indiano afinal, que era diferente do curry no coração de Ryu. Enquanto se emocionava com o curry japonês, ele o pegou com uma colher e comeu uma mordida. Delicioso. Uma palavra de admiração saiu de sua boca assim que deu uma mordida. Sim, sim, é. Ao lado dele, Será sentiu feliz, como se estivesse sendo elogiada. A partir daquele momento, sua colher não parou. Claro, ele não devorou a comida. Ele encarou o curry seriamente. Provavelmente essa foi a expressão mais próxima. Palavras só atrapalhavam quando comiam comidas deliciosas. Duas pessoas comeram de forma obstinada, e depois que terminaram de comer suas expressões estavam cheias de suprema satisfação. Isso estava delicioso. Sim, estava delicioso. Se tivessem sido esculpidas naquele momento, a escultura teria o nome Satisfação. Depois de pagar a conta, os dois partiram ao Zokutei. Só agora Ryu descobriu que a loja em que entrou se chamava Zokutei. Aliás, eu não via cera na guilda, mesmo sendo você uma aventureira? Era uma pergunta que Ryu sempre tinha na cabeça. Embora o próprio Ryu não fique muito tempo na guilda, percebeu que nunca tinha visto cera, mesmo quando costumava usar a cantil da guilda. Fui enviado para a capital real até bem recentemente. E aceitei um pedido de longo prazo, então não vou regularmente à guilda. Pedido de longo prazo, como instrutor de esgrima dos cavaleiros aqui, os cavaleiros margraves de Rune. Instrutor de esgrima. Ryu levantou a voz surpreso e rapidamente olhou ao redor, pedindo desculpas. Apesar da minha aparência, sou bem forte, tá? Então ela olhou para o rosto de Ryu lá embaixo. Foi um gesto e uma expressão facial muito destrutivos. Droga, isso é muito atraente. Com imensa força de vontade, desviou desesperadamente o olhar de cera. Por causa desse pedido, moro na mansão do Lorde ao lado do dormitório dos cavaleiros. O senhor Runa do Marquês. Agora que penso nisso, nunca perguntei para ninguém sobre ele. Certo, Ryu, você tem algo para fazer depois disso? Nada em especial. Pensei em voltar para o dormitório e continuar a alquimia, seu objetivo de criar um golem. Bem, se quiser, por que não faz um combate simulado comigo? A oferta de cera foi abrupta. Quando você entrou em Ozokutei, Ryu parecia muito insatisfeito. Quer dizer, era como se o espírito de luta em seu coração não tivesse se dissipado. Foi no alvo. A causa foi a batalha com o príncipe demônio ontem. Por isso, ele estava correndo desde a manhã para aliviar o estresse. Porém, dado que Cera sentiu isso, provavelmente não havia desaparecido completamente. Se eu estiver com você, pode usar o campo de treino dos cavaleiros. O campo de treino tem uma barreira mágica que está sempre presente e também há excelentes sacerdotes designados para os cavaleiros. Então não haverá problemas mesmo se você se machucar. É um lugar bastante difícil de entrar para aventureiros comuns. Que tal? Quer dar uma olhada? Com uma mulher linda convidando para dar uma olhada, não havia como recusar. Sim, eu vou. No caminho, Cera explicou muito sobre os cavaleiros. O instrutor original de esgrima foi Max Doyle, mestre da famosa escola de esgrima estilo Umi, da capital real. Os papéis foram divididos. Max os treinaria no estilo Umi e Cera permitia que ganhassem experiência prática em batalhas simuladas. Max é muito bom em ensinar. Até uma criança iniciante pode se tornar bastante habilidosa com a espada depois de entrar para os cavaleiros por um ano. Então os cavaleiros desta cidade são de alto nível. O capitão cavaleiro Neville Black e o mestre da guilda são bem próximos e às vezes vêm conversar conosco sobre álcool. Os Cavaleiros e a Guilda dos Aventureiros são duas grandes organizações das Forças Armadas em qualquer cidade. Em algumas outras cidades, essas organizações estariam em conflito entre si, mas isso não é o caso na cidade de Rune. Bem, não é como se eles fossem muito próximos também, mas sim, eles são mais como rivais. Eles podem se incentivar provavelmente porque a relação entre os líderes não é ruim, como os Cavaleiros e os Aventureiros têm essa relação, mesmo que eu, como aventureiro, assumo o papel de instrutor dos cavaleiros, não enfrento críticas fortes. Tenho bastante tempo livre, então sou grato por poder visitar a biblioteca ou fazer uma refeição no Uzokutei. Cera falava animadamente sobre muitos assuntos. A mansão do senhor e as acomodações da Ordem dos Cavaleiros ficavam na parte mais ao norte da cidade. Na entrada, o emblema do Marquês Rune, o Doi, era exibido. Naturalmente, era um lugar com segurança rigorosa e o público em geral era proibido de entrar. No entanto, como instrutora da Ordem dos Cavaleiros e residente da mansão do Senhor, Cera podia entrar apenas mostrando seu rosto. Bem-vinda de volta.
Sera-sama. O guarda recebeu Sera com uma saudação respeitosa, não superficial. Obrigado, Nashi. Este é o Ryu, um aventureiro. Vamos fazer uma batalha simulada para 2 pessoas no campo de treino? Por favor, ajude com o procedimento. Entendido. Ryu dono, por favor, me dê seu cartão da guilda. Após concluir o procedimento, ele conseguiu entrar no local sem problemas. O campo de treino do cavaleiro. Também havia um campo de treinamento separado usado para realizar combates simulados em grupo e afins. Mas comparado a isso, essa instalação podia ser usada relativamente livremente pelos cavaleiros. Pode-se dizer que é uma versão pequena do Coliseu em Roma. Sera e Ryu entraram na sala de espera do campo de prática quando o toque do sino sinalizou 3 horas. Havia padres de plantão lá, só por precaução. Com licença, vou usar o campo de treino para uma batalha simulada. Curandeiros, por favor, fiquem de prontidão. Sera os chamou e foi direto para o campo de treino. Ryu, vamos usar as armas de treino? Todas as armas deste arsenal para batalhas simuladas têm lâminas embotadas, então escolha a que você se sentir confortável. Dito isso, Sera escolheu uma espada que se parecia com a espada em sua cintura. Ryu sempre usava Murazami, era mais uma katana do que uma espada, e seu formato era o mais próximo de Mikazuki Munexika entre as espadas japonesas existentes. Como esperado, não havia katanas nesse arsenal, mas ele escolheu uma que era próxima em comprimento e equilíbrio. No entanto, de repente sentiu curiosidade. Sera-san, por que você me pediu para escolher uma arma? Eu deveria parecer um mago. Sim, Ryu não carregava arma em lugar algum do corpo. Tanto a faca de Michael quanto o Murazami estavam em sua túnica, então não podiam ser vistos de fora. Apesar de tudo isso, Sera julgou desde o início que Ryu poderia lutar corpo a corpo com armas. Até Abel só sabia que Ryu conseguia se virar em combate corpo a corpo depois de falar sobre isso na cidade de Rune. Isso é por causa dos passos do Ryu e de como você move o corpo. Queria saber se você é uma pessoa que pode usar magia e espada. Eu sou um deles, afinal, sim, Sera era definitivamente uma excelente maga. Provavelmente um mago com atributo vento, porque o nome do grupo dela era Indo. Outros chegariam a essa conclusão com base nesse nome, mas Ryu não sabia o nome do grupo de Sera. Em primeiro lugar, ele nem sabia que o Sera era uma aventureira de nível B. Como um clichê de fantasia, ele só pensava que elfos seriam bons em magia do vento. Enfim, vamos começar. A uma distância de cerca de 20 metros no centro do campo de treino, os dois se encaravam. Ryu, você está pronta? Sim, posso começar a qualquer momento. Então, lá vou eu. A figura de Sera desapareceu no mesmo momento em que aquelas palavras foram ditas. Rápido, num instante, ela saltou para o espaço do Ryu e desferiu um golpe descendente em sua velocidade mais rápida. Ryu não recuou, mas revidou empurrando a espada para frente. Ele mirou no ponto onde Sera ainda não havia concentrado sua força para impedir que sua espada atingisse sua velocidade máxima. Caso contrário, um golpe para baixo de um oponente poderoso poderia até quebrar a espada que ele tinha. Ele mirou em atacar a mão de Sera. No entanto, Sera tirou uma mão da espada e desviou. Ela seguiu com um movimento lateral com a mão. Ryu mudou o centro de gravidade para trás e desviou com um balanço para trás. Sem mudar a posição dos pés, ele voltou o centro de gravidade para frente e balançou com a espada, desviando com o corpo. Sera investiu 2 vezes. Ryu desviou da primeira estocada, torceu a espada e cortou diagonalmente para cima vindo de baixo enquanto desviava da segunda. Com um leve passo para trás, Sera desviou da espada dele. Essa troca durou apenas alguns segundos. Eles haviam retornado às posições iniciais mais uma vez. Ryu, você é incrível. Ela estava toda sorriso de alegria. Sera elogiou Ryu com uma voz de alegria vinda do fundo do coração. Bem, Sera, você não é rápida demais? Sua velocidade era assustadora. Ela mergulhou numa velocidade que o príncipe demônio ontem nem conseguia comparar. Era uma velocidade de som semelhante à do Akuma Leonor ou do falcão assassino de um olho só. Uma rapidez assustadora que permitiu que ela mergulhasse em seu espaço num instante. Mas Ryu desviou. Ninguém na Ordem dos Cavaleiros pode desviar desse mergulho. Então Sera olhou ao redor. Ryu seguiu seu olhar e encontrou dezenas de pessoas que pareciam cavaleiros nos assentos da plateia. Desde que você conseguiu responder a isso, já tinha sentido essa velocidade antes? Sim. No passado, algo parecido. Entendo então. Vou ser completamente sério agora. Espere antes que Ryu terminasse a frase. Ela avançou contra ele mais uma vez, desta vez em velocidade supersônica. Além disso, a velocidade do golpe da espada está ainda mais rápido do que antes.
A velocidade do golpe dela era cerca de 50% maior do que antes. Como esperado, era impossível desviar dessa velocidade. Além disso, isso dificultava interrompê-la diretamente pela frente. Quando ele colidiu com a espada dela no ponto em que sua velocidade era maior, acabou sendo um golpe surpreendentemente pesado. Sera-san, mesmo sendo tão delicada, de onde vem esse peso? Uma frase que certamente irritaria uma mulher cruzou a mente de Ryu. No primeiro confronto, ele podia contra-atacar após interromper o golpe dela, mas agora ele estava priorizando completamente sua defesa. Ele ocasionalmente desferia golpes e cortes para mantê-las sob controle, mas eram predominantemente golpes defensivos. No entanto, quando Ryu se dedica à defesa, ele se transforma em uma muralha de ferro. Afinal, nem o Falcão Assassino de um Olho Só nem o Akuma Leonor conseguiram quebrar a defesa de ferro de Ryu. As habilidades defensivas de Ryu quando se dedica à defesa eram tão extremas. No entanto, isso é intenso. É como se eu estivesse recebendo continuamente golpes de espada do mentor. Até mesmo aquela defesa do muro de ferro estava à beira do colapso. Só em termos de velocidade, ela pode até superar a velocidade da espada de seu mentor, o Dulan, que era chamado de Rei das Fadas. É isso, magia do atributo do vento. Claro, eles não proibiam o uso de magia. No entanto, não havia tempo para usar magia em uma luta de espadas tão rápida. Mesmo a menor concentração usada para outra coisa significaria derrota num piscar de olhos. Mesmo com a velocidade de geração mágica de Ryu, era impossível usar magia em uma partida assim, mas Sera conseguiu usá-la. Com a magia de atributo do vento, ela acelerava tudo, desde o balanço dos braços, o movimento das pernas até o movimento do corpo. Era um controle mágico impressionante. Ela usava magia como se fosse tão fácil quanto respirar. A habilidade de usar magia completamente inconscientemente, assim como um coração bate constantemente sem intenção consciente. Seu controle mágico havia sido elevado a esse nível. Claramente, ela dominara uma fusão de magia de atributo do vento e esgrima maior do que Akuma Leonor. Até seus golpes de espada eram infundidos com magia de atributo do vento para aumentar seu poder, então seus golpes de espada eram incomumente pesados. Contra um adversário que o superava em velocidade e potência, ele teria que usar meios extraordinários para vencer. Mas Ryu não queria fazer isso. Finalmente tinha um adversário assim, experiência preciosa. Agora que pensava nisso, parecia que ele havia ficado opaco desde a última aula com seu mentor, o Dulan. Se aquela luta de espadas conseguisse colocá-lo de volta à forma, seria um encontro realmente afortunado. A mudança foi insignificante, claro. Foi Ryu quem mais sentiu a mudança. A mudança foi desintegração completa. Até agora, mal conseguia se segurar, mas agora havia chegado ao limite. Sua espada estava em mau estado por causa dos confrontos repetidos e irracionais. Isso é complicado. E catástrofe. Quando Sera atacou com um golpe horizontal pela direita, ele não teve outra opção a não ser receber de frente em vez de aparar. Naquele momento, a espada se quebrou, e no instante seguinte, a espada de Sera estava firmemente presa ao pescoço de Ryu. Eu desisto. Aplausos podiam ser ouvidos dos assentos da plateia, mas isso não importava para Ryu. Você é incrível, Ryu. Então, Sera abraçou Ryu. Devido à brusquidão da situação, a mente de Ryu entrou em pânico. Desculpa, com o rosto vermelho como um tomate, Sera soltou Ryu. No entanto, ela imediatamente segurou as duas mãos dele e a sacudiu para cima e para baixo. Ryu, é incrível você conseguir bloquear tanto assim minha espada equipamento de vento. Não, Sera-san é ainda mais notável por dominar essa habilidade. Era a impressão honesta de Ryu, usando magia de atributo do vento para acelerar todos os movimentos do corpo. A ideia era simples, mas executá-la era outra história. Mesmo pensando bem, manter esse estado já seria difícil, e quando se trata de executá-lo, seria impossível com um controle mágico superficial. Em primeiro lugar, com a quantidade de poder mágico de uma pessoa normal, seu poder mágico se esgotaria rapidamente. Isso porque eu pratiquei imenso. Deixando isso de lado, a defesa de ferro de Ryu? Que diabos é isso? Posso ver que você conseguiu isso com um esforço impressionante, mas o que diabos você fez? Minha espada foi treinada pelo meu mentor. Mentor? Sim. Aquele que me deu esse manto. Quando ouviu isso, os olhos de Sera se abriram mais do que o normal. O Rei das Fadas é seu mentor de espada? Sim. Como você sabia? Ryu ficou surpreso que Sera soubesse que era o manto do Rei das Fadas. Bem, um elfo é como uma meia-fada. Então, podemos dizer que o manto é do Rei das Fadas por causa de suas características raciais.
Posso perceber que o rei das fadas está extremamente interessado no Ryu. Ele te deu aquele roube, afinal, mas achei que ele se interessava pela sua magia. Mas, em vez disso, um mentor de espada aprender a espada, e não magia, com o rei das fadas. Isso é muito divertido. Lembro de ter ouvido exatamente a mesma coisa há algum tempo. É tão estranho assim. Certa vez, o dragão Ruin disse essas mesmas palavras rindo, sem falar que é estranho em primeiro lugar. O rei das fadas já é considerado uma lenda. Bem, deixa pra lá. Será tinha uma expressão que mostrava pensamentos indescritíveis, e quando estava prestes a continuar, foi chamada pela plateia. Sera-sama, o tempo de treinamento de Alfonso Sama está se aproximando. Olhando para a origem da voz, uma jovem chamava Sera com toda a força. Oh! Já é desta vez. Ryu, desculpa, tenho trabalho a fazer. Enquanto dizia isso, Sera chamou a mulher que a chamou em voz alta mais cedo para se aproximar. Quem é Alfonso Sama, o neto do senhor? Ele atingiu a maioridade no ano passado. Todos os filhos do senhor já faleceram, então ele está destinado a ser o próximo senhor. No passado, ele era um garoto sem esperança, então eu disciplinava. Ele tentou me violar, então eu esfaqueei com minha espada e esmaguei seu ombro. Havia um elfo ali que podia dizer algo tão assustador com um tom comum. Mas ele é o próximo Lorde, está tudo bem. Quando fui contratado, o senhor me disse que, se isso acontecesse na mansão, ele o mataria. Só manter a vida dele já era uma bênção. Um sorriso muito lindo. Deve ser impossível imaginar o que ela estava dizendo só de olhar para aquele sorriso. Ryu decidiu tomar cuidado com o que dizia e fazia. Nesse momento, a mulher que ligou para Sera conseguiu chegar ao centro do campo de trem. Relita, este é o Ryu, um aventureiro. Ele é uma pessoa importante, então certifique-se de guiá-lo para fora. Depois, vou para o treinamento. Com isso, provavelmente usou magia de vento enquanto pulava para a saída com um único salto e deixava o campo de treino assim. De repente, Ryu e Relita ficaram para trás. Relita ficou surpresa e seus olhos e boca ficaram abertos desde a apresentação de Sera. Ah! Desculpa, Ryu chamou e Relita finalmente voltou a si. Sou uma empregada que trabalha na mansão. Meu nome é Relita. Estou sob seus cuidados, Ryu, um aventureiro. Da mesma forma, estou sob seus cuidados. Então, vou guiá-lo até o portão. Por favor, me siga. Relita disse e começou a andar. No entanto, ela murmurava algo baixinho. Pessoa importante, não chegou aos ouvidos de Ryu. No caminho para o portão após sair do campo de treino, uma carruagem que os ultrapassou parou na frente de Ryu e Relita. O homem que abriu a porta era, não é, Ryu? Que surpresa te encontrar aqui. Mestre da guilda, Hugh estava a caminho da guilda depois de relatar ao Lorde. Você está voltando para o dormitório. Tenho algo para conversar, então pode entrar. Para ser honesto, ele não quis andar por causa do caso de ontem. A senhora lá, com certeza vou mandar o Ryu para a guilda, então diga isso para eles. Não havia como recusar naquele momento. Obrigada, Relita. Voltarei na carruagem do mestre da guilda, então obrigado. Sim. Vou transmitir isso. Ryu agradeceu e entrou na carruagem. Hugh era a única pessoa na carruagem. Com licença. Sente-se aí. Depois de ver Ryu sentar, Hugh bateu na parede da carruagem. Com isso como sinal, a carruagem começou a se mover. Então, você provavelmente sabe, mas o que quero falar é o caso de ontem. Sim. Ontem, o conselheiro Arthur o salvou, mas hoje não era possível. Ryu se preparou de várias formas. Ei, não fique tão tenso. Ouvi muito do Arthur e entendi que, se você não chegasse a tempo, eles seriam exterminados. Sou grato por isso. Muito obrigado. Hugh fez uma reverência, embora ainda estivesse sentado. Não, eu só fui por vontade própria. Ryu ficou nervoso com o acontecimento inesperado. Ainda assim, você salvou a vida do Abel 2 vezes. Mas não adianta romper o bloqueio dos guardas. Como membro da guilda, não parece bom que você consiga romper essa barreira tão abertamente. Então, como punição, estou pensando em fazer você assumir pedidos. Pedidos? Sim, você não aceitou um pedido de superfície desde que se registrou, não é? Pensando bem, ele nunca tinha aceitado nenhum pedido. Bem, ele nem pensou em tomar nenhum. Existe a possibilidade de eu não ter feito. Não é uma possibilidade. Você não tem. Hugh afirmou-se. Antes de visitar a mansão do Lorde, ele confirmou isso na guilda, para ter certeza. Dito isso, não é como se eu quisesse que você atenda a pedidos urgentemente. Você só precisa completar 3 pedidos nos próximos 2 meses.
Cabe a você escolher qual pedido quer. Isso deveria ser aceitável como punição, certo? Foi uma punição mais leve do que o esperado. Eu não deveria estar dizendo isso, mas tudo bem com uma punição tão leve. Está tudo bem. Assim, ninguém perde. A guilda se beneficia porque os pedidos seriam aprovados. Ryu se beneficiaria porque conquistaria conquistas. Abel e os que foram salvos podiam simplesmente lhe fazer pedidos normalmente, então existe a possibilidade de que eles também possam se beneficiar. Bem, não houve perda. Aliás, porque Ryu estava na mansão do Lorde. Eu estava fazendo um combate de brincadeira. Ryu respondeu levemente, mas naquele momento, o rosto de Yugi com os olhos bem abertos apareceu. Você não destruiu a instalação, certo? Tudo bem, né? Ei, mestre da guilda, eu não faria isso. Ryu achou que ele estava brincando e deu de ombros. Por outro lado, Yugi não conseguia rir porque não estava brincando. Foi um combate simulado com espadas. Então isso não pode acontecer em primeiro lugar. Eu entendo, tudo bem, desde que não haja danos. Sim. Uga sentiu com uma expressão verdadeiramente aliviada. Nesse momento, a carruagem finalmente chegou à guilda. O terceiro campo de prática mágica fica nos subúrbios do Império de Bui. Atualmente, havia combate simulado pela divisão de magia da corte. O consultório era dividido em 20 pessoas de cada lado. Não havia dúvida de que, se os magos da corte do reino de Knightley tivessem visto a cena, teriam expressões de choque distorcidas suas expressões. Primeiro, ninguém estava cantando. Além disso, o poder de cada magia de ataque era uma ordem de magnitude maior do que a magia conhecida pelos magos do reino. Além disso, em vez de ativar magia parados, eles lançavam magia enquanto estavam em movimento. Um lado disparava bolas de fogo enquanto corria, enquanto o outro lançava cortes aéreos em direção às bolas de fogo que vinham para afastá-las. 6 pessoas estavam de olho no treino: Fiona Rubin-Bornemisa, chefe da divisão de magia da corte; Oscar Ruska, vice-chefe da divisão de magia da corte, ajudante da Fiona; Mari, o ajudante de Oscar; Jurgen Kirchhoff, e os comandantes das duas companhias que atualmente se enfrentam no exercício. Oscar, o vice-chefe, assistia ao exercício com um olhar mais rigoroso. Então esse é o máximo para o estado atual deles. Era apenas um murmúrio suave, e não era direcionado a ninguém, mas suor frio escorria pelas costas dos dois comandantes de companhia que estavam de prontidão atrás deles. Parecia até que instintivamente queriam pedir desculpas. Se você pensar em como eles chegaram até aqui em meio ano, acho que não deveria ser tão pessimista. As palavras da comandante de divisão Fiona foram gentis, mas seu olhar sobre o exercício não era de forma alguma gentil. Sim. 2 outras empresas. Quanto tempo levaria para atingir a escala de uma divisão? Por enquanto, vamos acabar com esse exercício por aqui. Sim, você tem razão. Com as palavras de Fiona como sinal, 3 balas mágicas coloridas dispararam da mão de Oscar e explodiram, sinalizando o fim do combate simulado, onde as duas companhias, durante o treino, confirmaram o sinal para o fim do combate, ficaram eretas no lugar e se viraram para os assentos dos espectadores. Só havia uma pessoa que parecia exausta e caiu de costas. Tolo. Alguém reagiu. Naquele momento, uma flecha de fogo muito fina perfurou o chão, cortando a bochecha direita da pessoa que caiu. Ei! Um grito escapou da boca do membro que caiu no chão. Aquela flecha de fogo foi disparada da mão do vice-chefe Oscar. Tolo. Não baixe a guarda só porque a batalha acabou. O momento em que você precisa estar mais alerta é quando acha que acabou. Sim. Todos os membros responderam. O chefe da divisão tem algumas palavras a dizer. Todo mundo preste atenção. Então, Oscar assentiu levemente para Fiona. Pessoal, ótimo trabalho de prática. Você melhorou desde a última vez, mas não posso dizer que ainda tem notas de aprovação. Ao ouvir as palavras de Fiona, todos os soldados ficaram em posição de sentido. Amanhã, o vice-chefe e eu acompanharemos Sua Alteza o Terceiro Príncipe para viajar até Aoyatinashi, a cidade portuária do reino de Knightley. Estamos programados para voltar em um mês. Quando eu voltar, vou assistir ao treino de todos mais uma vez. Acredito que todos vocês podem me mostrar uma forma ainda maior naquele momento. Dispensados. Com a palavra dispensados, todos fizeram uma saudação imperial com a mão direita sobre o peito esquerdo. O número deles era pouco mais de 50 e, embora não fossem muitos, era um espetáculo apropriado que mostrava que todos eram o melhor do mercado. Depois que a chefe de divisão Fiona e os outros 4 retornaram ao escritório do chefe de divisão,
Os membros da divisão de magia da corte estavam limpando o campo de treino. Não havia tolos na divisão que cortariam caminhos ali. A força deles cresceria conforme o treinamento diário deles avançasse bem. Como resultado, eles podem sobreviver no campo de batalha. Isso porque todos ali já tinham passado por isso pessoalmente. E para que o treinamento diário fosse realizado sem problemas, o campo de treino precisava ser sempre mantido. No entanto, falar entre eles naquela época não era proibido. Poxa, quem desabaria no chão no final? Sim, pensei que você estivesse morto naquele momento. Eles estavam comentando sobre a flecha de fogo extra fina do Oscar agora há pouco. E eu não sentei porque queria, mas o vice-chefe não é gentil hoje. O cara que sentou do mesmo jeito antes, lembro que aquele cara da terceira companhia foi baleado nas duas pernas. Certo, certo. As flechas de fogo perfuraram suas coxas e estavam queimando suas pernas por dentro. Parecia doloroso. Os membros estremeceram ao lembrar daquela cena. No entanto, houve um mal-entendido nessa história. É verdade que ele foi atingido nas duas pernas, mas como era uma flecha de fogo que não queimava o ambiente, não queimava a parte interna das pernas, e como ele foi imediatamente tratado por um curandeiro que estava lá, o membro que foi baleado ainda estava treinando sem problemas. No entanto, essas histórias sempre tiveram um elemento de exagero, mas é certo que, se seguirmos o treinamento, definitivamente ficaremos mais fortes, e sendo mais fortes, vamos sobreviver. É melhor fazer isso com seriedade. Sim, você está certo sobre isso, mas, na realidade, quão forte é o vice-chefe? Talvez como estamos agora, tolo, ele está em outra dimensão. Mesmo que todos os membros da divisão atacassem ao mesmo tempo, seríamos mortos instantaneamente. Provavelmente seríamos mortos até pelo chefe da divisão, e até a chefe de divisão mencionou que não chega aos pés do vice-chefe. E bem, você pode imaginar por si mesmo, como esperado, seu pseudônimo como Mago das Chamas Explosivas não é apenas decoração. De qualquer forma, o Itinashi está bem longe. Voltando ao escritório do chefe de divisão no campo de treino, Fiona abriu um mapa de todas as nações centrais e murmurou para si mesma. Ouvi dizer que você foi convidado como convidado para o festival de abertura do porto de Witinashi, que acontece a cada 5 anos, comentou a ajudante de Fiona, Mari, enquanto preparava chá. Sim. O terceiro príncipe, Conrado Nizama, foi escolhido para ir como representante, mas Sua Majestade o Imperador quer que eu siga por algum motivo. Fiona pensou profundamente com uma expressão que dizia que não entendia e então se virou para Oscar, que estava sentado em sua cadeira de sempre. Professora, o que acha, Vossa Alteza? Quantas vezes eu tenho que te dizer para parar de me chamar assim? São só as 4 pessoas de sempre aqui. Não está tudo bem? As 4 pessoas presentes eram Fiona e Oscar, assim como seus ajudantes Mara e Jurgen. Eles certamente eram as pessoas mais confiáveis de Fiona e Oscar na corte. Oscar soltou um grande suspiro. Para começar, eu não sei nada sobre política. Eu sou apenas um mago. Fiona ficou olhando para Oscar por um tempo antes de assentir. Senti que algo estava errado. É o jeito que você está falando. Professora, por que está falando tão rígida? Vou ficar com outros aristocratas e membros da realeza por um mês depois disso. Tenho que me acostumar com isso daqui para a frente. Não posso trocar tão habilmente como Vossas Altezas. Sobre isso acho que toda a família real, incluindo Sua Majestade, já desistiu. Quando Fiona disse isso com um olhar de decepção, Oscar olhou para Fiona surpreso, depois para Mari, e finalmente para seu ajudante Jurgen, descobrindo que todos concordavam. Meus esforços. Sim, sim, esse jeito de falar combina melhor com o professor. A falha educada do professor de alguma forma me faz coçar o corpo. Cala a boca, eu também prefiro assim. Os 4 caíram na risada depois que ele disse isso. Bem, eu realmente não entendo o que o imperador está pensando. O império não tem mar, então não é só uma questão de olhar para o mar, mas não sei que outro motivo poderia haver. Bem, acho que tudo bem, desde que estivermos cientes disso. Fiona estava imersa em pensamentos enquanto inclinava levemente a cabeça. Embora Oscar tenha dito isso, ele tinha uma ideia na cabeça. Talvez Sua Majestade esteja tentando fazer algo sangrento enquanto Sua Alteza Fiona não está no Império. O Imperador Ruperto VI tinha carinho por sua filha mais nova, Fiona Rubim Bornemisa. Ela era a chefe da divisão de magia da corte e a 14ª filha do atual imperador. Ruperto VI tinha 3 príncipes e 11 princesas. As 11 princesas eram todas lindas, mas a beleza de Fiona era um tanto evidente. Ela herdou o deslumbrante cabelo ruivo da rainha já falecida e seus profundos olhos azuis.
e pele branca. Sua altura era cerca de 160 centímetros, mas ela tinha um estilo maravilhoso para uma jovem de 18 anos. Ela raramente aparecia em público em bailes e coisas do tipo, e estava sempre imersa em magia e treinamento de espada. Na cintura, ela sempre carregava a espada do tesouro Raven, que lhe fora concedida pelo imperador Rupert VI, e impôs a si mesma um treinamento rigoroso. Após ser nomeada chefe da divisão de magia da corte aos 17 anos, dedicou seu coração e a uma gestão da divisão e não frequentou mais bailes. Entre as 11 princesas, Fiona era a única que desenvolveu o poder de usar magia em um nível que poderia ser considerado anormal. Além disso, ela podia manipular 2 atributos, fogo e luz, o fogo do ataque e a luz da recuperação. Atualmente, ela podia controlar ambos os atributos em alto nível. O imperador Rupert VI a amava como sua filha mais nova, como mãe e como uma rara força mágica de combate como imperador. Isso era natural, mas, ao mesmo tempo, Oscar achava que o imperador não queria mostrar a Fiona uma cena grotesca por causa do seu amor. Pais não gostariam de mostrar tal visão aos filhos, o que era natural, mas isso era mais evidente até mesmo comparado às outras princesas. Com isso em mente, Oscar pensou que, durante essa visita, o imperador estava tentando fazer algo que cheirasse a sangue no império, por exemplo a purga dos aristocratas rebeldes contra a família imperial. Bem, era só uma ideia, não havia base para isso, e não havia nada que pudesse fazer, então Oscar decidiu manter silêncio sobre o assunto. 2 dias depois que Hugh voltou da mansão do Lorde. 3 dias após a batalha contra os demônios, os 4 da sala 10, incluindo Hugh, tomavam café da manhã na cafeteria da guilda. Finalmente, é nosso primeiro pedido de escolta. O espadachim Niles estava muito animado. E Niles, seu corpo não vai aguentar se você começar a ficar tão animado tão cedo. Hugh avisou Niles, pois ele estava ficando muito animado e com dificuldade para comer. Mas fico feliz. Com a Hugh entrando, tudo vai ficar bem mesmo se algo acontecer. O sacerdote Eto expressou seus pensamentos enquanto comia de forma graciosa, refletindo sua criação. É a primeira vez que trabalho com pessoas de outro partido. Amon, o único aventureiro de rank F que era aprendiz de espadachim, também não conseguia esconder sua empolgação. Você vai ficar bem se fizer exatamente o que ouviu do Abel ontem à noite. Ele ainda é o líder de um partido de nível B, apesar de como é. Ele provavelmente tem muita experiência. Os 4 foram ensinados por Abel, que eles encontraram na cafeteria na noite anterior, sobre os fundamentos de um pedido de acompanhante. Com uma escolta de 10, provavelmente haverá 5 carroças. Bem, em alguns casos pode aumentar para cerca de 7, mas a forma de organizá-los não muda. Normalmente, eles designam 3 escoltas para a carroça da frente, 3 para a carroça traseira, e os 4 restantes se espalham para defender o meio. Não podemos descansar nas carroças, né? Que pena. Sim, a resistência do rio é infinita mesmo, então você pode continuar andando. As carroças estão naturalmente cheias de mercadorias, então não há lugar para os aventureiros escoltas viajarem. O arranjo de acompanhantes que eu mencionei anteriormente pode mudar dependendo da composição dos membros. Normalmente, isso mudava de acordo com o número de sacerdotes, o número de atacantes de longo alcance como magos e arqueiros, e assim por diante. Dessa vez vocês vão se juntar ao DeLong, certo? Eles têm muita experiência em pedidos de escolta, então tudo bem deixar tudo, inclusive a colocação, para eles. Quanto à bagagem para levar, todos aprenderam sobre isso durante o curso para iniciantes, então não houve problemas particulares nesse aspecto. O curso para iniciantes é realmente brilhante. Ninguém ouviu o murmúrio de Abel. Depois do café da manhã, os 4 seguiram para o local de encontro para os pedidos de escolta. Embora fosse um pouco cedo, deixe-me perguntar de novo: vocês 3 têm certeza de que querem nomear o grupo quarto 10? Eu vinha fazendo a mesma pergunta várias vezes desde ontem. Como Niles e Eto foram promovidos ao rank, eles podiam criar um nome de grupo, mas o nome escolhido era Roon 10. Ah, claro. Isso nos representa melhor, Niles disse confiante. Era possível saber quem teve a ideia, por isso bem, também era possível chegar a essa conclusão mesmo que ele não dissesse nada. Eto tinha um sorriso forçado ao olhar para ele. Amon tinha um olhar preocupado, mas não rejeitou. Bem, no fim do dia, Sala 10 foi organizada centrada em Niles. Não havia regras específicas sobre nomes de partidos. Parecia que só nomes que difamavam alguém ou algo seriam rejeitados. Por exemplo, um nome de grupo como Abel é um idiota provavelmente não passaria. Além disso,
Quando palavras de realeza como do rei e real eram incluídas no nome do grupo, a guilda os forçava a mudar isso. Era parecido com a palavra royal que não podia ser usada livremente na Inglaterra na Terra moderna. Nesse sentido, as regras eram relativamente flexíveis. Então parecia que os aventureiros baseados na cidade de Rune tinham uma grande variedade de nomes de grupo, deixando de lado Espada Carmesim e Brigada Branca, Dragão Vermelho e Lobo Azul, Cresçam e Amigos, Brigada de Blindados, Vamos nos tornar ferreiros juntos, Cafeteira Switchback, Diabo e assim por diante. Na última entrada, após o incidente do teletransporte na masmorra, os funcionários da guilda aparentemente trocaram algumas palavras com eles. Claro, eles não tinham nada a ver com o incidente. O nome do grupo foi escolhido porque soava forte, e parecia que nenhum dos membros era adorador dos demônios. Em primeiro lugar, não era certo se existia algo como uma religião do demônio, e desta vez, o grupo com o qual a Sala 10 mais Rio colaboraria era a cafeteria liderado pelo aventureiro de rank de DeLong. Ainda faltavam mais de 30 minutos para o horário de reunião, mas 6 carroças já estavam alinhadas no local de encontro perto do portão sul. Quando os 4 se aproximaram, um homem que parecia um mercador se aproximou. Vocês são todos os aventureiros que aceitaram o pedido de escolta desta vez, certo? Eu sou Hugo, a pessoa que montou essa empresa de comércio. Prazer em conhecê-lo. Apenas Ryu, que estava ao lado de Amon, ouviu um suspiro de alívio, pois estava um pouco preocupado em encontrar um mercador autoritário. Eu sou Niles, do quarto 10. E estes são Eto, Amon e Ryu. A introdução foi feita sem problemas. Então, ouviram uma voz atrás dela. Ah, vocês chegaram cedo. Olhando para trás, viram 6 aventureiros se aproximando. Eles são os membros do cafeteiro que também nos acompanharão. O comerciante Hugo conhecia a cafeteira porque eles haviam escoltado sua companhia várias vezes. Bom dia, DeLong. Estarei sob seus cuidados mais uma vez. Hugo-san, faz tempo. Estaremos sob seus cuidados também. Então, vocês são o quarto 10? Ouvi falar de vocês pelo Abel-san. Prazer em trabalhar com você. Parece que Abel preparou um terreno depois que os encontrou na noite anterior. Abel era bom nesse tipo de atenção ou trabalho de fundo nos bastidores, apesar da aparência. As 4 pessoas da sala 10 os cumprimentaram educadamente. Estaremos sob seus cuidados. Uma saudação agradável era importante. Cumprimentos eram a ferramenta suprema e versátil de comunicação porque você podia estabelecer uma relação amigável com a outra pessoa apenas cumprimentando-a. O destino dessa companhia comercial era Witinashi, a melhor cidade portuária do reino de Knightley. Levaria 2 dias de carroça na direção sudoeste para uma viagem só de ida desde a cidade de Rune. O pedido de escolta era uma viagem de ida e volta, 2 dias para chegar ao porto, estadia de 9 dias e 2 dias para a viagem de volta, totalizando 13 dias. Os 9 dias de estadia foram consideravelmente mais longos do que os de uma caravana normal e, como a duração total do pedido foi longa, a recompensa passou a ser 5 moedas de ouro por pessoa. No entanto, durante sua estadia em Witinashi, foram isentos de suas funções de escolta e puderam passar seu tempo livremente. Então não foi tão difícil. Pode-se dizer que são condições bastante boas para um pedido de escolta para aventureiros de rank DE. As 3 pessoas do quarto 10 puderam aceitar esse pedido porque tiveram sorte. Mas Ryu se encaixou no último lugar vago porque fazia muito tempo que não comia peixe e estava com vontade de comer. Em primeiro lugar, quando ele estava na floresta de Rando, era extremamente difícil pegar peixes de água salgada. Ele quase morreu em uma batalha com a bola de isca e ele foi atingido por um camarão gigante que mordeu os dedos e desmaiou. Ele quase foi morto por algo que parecia um kraken. Essas eram as memórias do mar de Ryu. Isso significa que da última vez que comi peixe de água salgada, foi quando eu estava na terra. Ryu ficou pálido de tanto perceber. Enquanto Ryu estava em choque, a voz DeLong da cafeteira foi ouvida. Ryu, junto com Gan e Jor do meu grupo, seguirão atrás da última carroça. Antes que percebesse, o acordo de escolta havia acabado. Então, vamos partir. A primeira carroça começou a se mover e todas as outras carroças logo depois. Dito isso, os aventureiros que escoltavam as carroças estavam a pé e as carroças que transportam mercadorias já eram muito lentas desde o início. Ei, Ryu, você é um mago, né? Que atributo você tem? É água. Logo, Gan da cafeteira falou com Ryu, que estava situado na parte de trás. Água. Isso é raro. Acho que não há muitos magos com atributos de água na guilda também. John, entre os aventureiros de Rune, quem mais usa água? HM. Não tem mais ninguém? Fogo, vento, terra bem,
A recuperação é leve, mas não há água nem escuridão. Não é à toa que eu não conheci nenhum outro mago do atributo da água. Quando o Rio disse isso, Gun e John caíram na risada. Mas o Rio é incrível, e estamos ansiosos para te ver em ação por causa do que o Abel-san disse ontem. Sim, você deveria merecer se essa pessoa disser. Parecia que ele não estava sendo ridicularizado graças a Abel. Abel é um cara legal. Da próxima vez te pago uma refeição. Ah, será que ele esqueceu a promessa de me convidar para jantar por uma semana? Aliás, o pedido desta vez faz com que fiquemos 9 dias na cidade ali, não é? Não é muito longo, o quê? Você não ouviu? Essa empresa comercial vai à cidade de Witinashi para participar do festival de inauguração do porto, que acontece a cada 5 anos. Se não me engano, o festival de abertura do porto vai durar 7 dias, então vamos ficar lá durante esse tempo. Um festival. Parece divertido, sim. Como é realizado apenas a cada 5 anos, é um festival bastante grande e haverá muitos programas, então espectadores de todo o mundo vêm. Esse pedido nos dá tempo livre enquanto estivermos lá e nossa hospedagem será paga pela companhia comercial, então é um pedido perfeito. Gun e John estavam de bom humor. Afinal, há uma rodovia entre Rune e Witinashi, e há patrulhas de guarda, então bandidos raramente aparecem. Por isso este pedido está aberto para Rangus Day. Conseguimos um pedido tão bom, ó. A duração de 13 dias é o problema. Quase meio mês muitos aventureiros moram na cidade de Rune e alugam um lugar. Pagar por meio mês sem ficar lá seria um desperdício. Portanto, pedidos com longa duração não são populares. Enquanto isso, Ryu e outros moram no dormitório. Então, mesmo que deixemos a cidade de Rune por muito tempo, não perderemos dinheiro com acomodação. Isso mesmo. Os 6 membros do cafeteiro eram donos de uma casa, então não tinham problema em atender um pedido de acompanhante de longa duração. Isso é esperto, cafeteira. Ah, sim. Ah, certo. O nome do seu grupo, cafeteira. Por que você deu esse nome? Sim, cafeteira se referiria àquelas máquinas que preparam café automaticamente na Terra moderna. Além disso, o nome do líder do grupo era DeLong, semelhante ao nome de uma cafeteira famosa na empresa de Ryu. Aquela máquina, sempre preparando café delicioso, era adorada por todos os funcionários. Então claro que Ryu também sabia disso. Ah, o líder insistiu nisso. Sim. Se não me engano, o avô do líder era um aventureiro famoso e o nome do grupo dele naquela época era Cafeteira. O nome do avô dele era DeLonga, não foi? Ryu assentiu profundamente. Aliás, Ryu não tomava café desde que reencarnou em Pi. 2 dias depois, o grupo chegou à cidade portuária de Witinashi sem problemas. A primeira etapa da primeira missão de escolta para a Sala 10 foi concluída com sucesso.